Pessoal, seguindo aqui, né, com o nosso curso, na aula passada nós implementamos, né, a transferência, né, que é o cerne do nosso desafio. E aí deu um erro, né, no final, a gente preferiu deixar para essa aula aqui para poder testar, porque a aula já estava muito grande. Então hoje nós vamos realizar as correções necessárias, né, e tentar realizar um teste aí de uma transferência e depois vamos, né, criar aí o update transaction PIN e também a notificação do usuário. Essa notificação do usuário ela é uma regra de negócio aqui, né, do cliente que diz que toda vez que um usuário ou um lojista receber uma transferência ele deve ser notificado, tá bom? Nós estamos atuando aqui no último módulo, no módulo de Infrastructure, que é relacionado à camada de Frameworks e Drive. Vamos então aqui. Primeiramente eu vou executar esse código, né, para a gente poder ver qual era o erro que estava dando. Antes de executar esse código, né, para a gente não precisar ficar toda hora criando usuários, a gente vai agora não mais usar os dados em memória e nós vamos começar a guardar os dados em um arquivo local. Tá? Então eu vou abrir aqui a nossa configuração do H2 e aqui onde está meme, eu vou colocar file. Aqui eu vou colocar um ponto barra para poder salvar aqui na raiz do projeto, tá bom? Outra coisa que a gente precisa tirar então é aqui, né? Eu vou comentar isso aqui para ele não apagar as tabelas toda vez que nós finalizamos aí o processo, tá? Então vou executar aqui. Na verdade, eu vou parar aqui e vou executar ele em modo debug, tá? Porque aí a gente vai fazer um debug do projeto para tentar identificar onde está o problema. Estou reiniciando novamente em modo debug agora. Pronto, vamos criar um usuário aqui, né? Na verdade, nós temos que criar dois usuários. Ele deu um erro aqui, dizendo que não encontrou a coluna de text number. Ah, isso porque a gente anulou, acredito, aqui a configuração do Hibernate. É isso mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar isso aqui, na verdade, eu vou descomentar e aqui eu vou colocar só como create para ele não anular a configuração do H2 do Hibernate, porque como a gente está passando Camel Case, aí o banco não entende, o banco entende ali com o Windows Core, né, separando as palavras, e acabou que o text number ele deu erro, né, daria qualquer outra palavra que fosse composta. Não tem problema, vamos manter aqui, vamos deixar como create. Vou parar o projeto aqui, vou executar novamente. Legal, agora executando, vamos testar novamente, vamos chamar a rota de criar usuário. E pronto, usuário criado, né? Agora vamos comentar esse código aqui e vamos descomentar esse. Vamos criar o outro usuário. Pronto, usuários criados, né? Vamos entrar aqui no H2 e vamos adicionar saldos para os dois usuários. Vamos tentar fazer uma transferência. E vamos identificar aqui qual é o problema. Houve um erro ao realizar a transferência, né? A nossa
exceção personalizada, mas aqui ele está dizendo que houve um problema no Create Transaction, ou seja, na hora de criar a transação houve um problema. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir aqui, né? E nós vamos vir aqui. Deixa eu ver. Vamos aqui no Service e vamos aqui na criação, no Create Transaction. Vamos colocar um breakpoint aqui e vamos chamar de novo a rota de transferência. Pronto, aqui está, tá? Vou entrar aqui no Mapper, só para a gente analisar. Tá, a transação está aqui, né? Vamos verificar aqui como ela chegou para a gente. Então, ela chegou aqui com ID null, com o From Wallet, to Wallet. Legal, aqui aparentemente está tudo certo. E é aqui no To Wallet, vamos ver esse método aqui. Tá aqui o problema, pessoal. O que acontece, né? Nós estamos convertendo o wallet, só que a gente não está passando o ID. E o que está acontecendo? Ele está quebrando por causa disso, porque quando ele tenta fazer a persistência, ele não sabe a quem essas carteiras pertencem, tá? Isso é muito importante e a gente tem que entender e fazer com muito cuidado quando for fazer mapper e tudo mais, porque toda vez que nós formos persistir um dado, né, um registro que já exista, né, ou seja, fazer um update, a gente precisa sempre passar o ID, tá? Então, inclusive, isso pode dar até exception de entidade transiente, né, que é aquela quando você quer passar uma entidade para o seu projeto, quando você quer persistir uma entidade no seu projeto e como você não passa, né, vamos dizer assim, entidades encadeadas, né, ou seja, uma entidade que tem outra entidade dentro e você quer persistir a entidade e a entidade mais interna você não passa o ID, então ele vai dar um problema aí dizendo que a entidade mais interna ela está transiente, ou seja, ela não foi persistida antes para persistir a entidade mais externa, tá? Então vamos fazer isso aqui, então vamos alterar isso aqui, tá? É o create transaction, então a gente vai passar aqui o transaction ponto get id. Tá, isso deve resolver o problema aí, tá? Vamos, ou melhor, desculpa, aqui não, né? É aqui, ó, aqui dentro do wallet que a gente precisa passar o ID. Então, wallet ponto get id, tá? Isso pode dar um problema porque se a gente estiver utilizando esse mesmo método aqui para criar, né, um usuário, a gente não vai ter, a gente vai estar acabando passando o dado do ID e isso pode alterar lá. Então o que a gente vai fazer? Isso pode dar problema na hora de persistir uma nova entidade se você estiver passando um ID. Então eu vou deixar esse método do jeito que está e eu vou duplicar aqui, vou criar um outro projeto que eu vou colocar to wallet entity update. Ou seja, a gente sabe que toda vez que a gente quiser fazer um update, né, ou a gente vai estar passando, né, esse valor com o ID, tá? Então vamos colocar aqui wallet.getID, tá? E aí aqui nós vamos estar utilizando esse método dentro do nosso mapper aqui, não mais o outro método. Pronto, tá? Feito isso, agora acredito que vai funcionar. Vou parar aqui e vamos executar novamente.
Tá, o projeto executou. Vamos só verificar se os dados que a gente tinha persistido aqui no H2 se eles permaneceram. Eles não permaneceram, eles foram excluídos. Tá, porque eu deixei como create, né, lá no application. Vamos colocar aqui como update, tá? Vou parar aqui, vou executar novamente só para a gente criar os usuários. Editar para que eles mantenham e próximos testes a gente não vai precisar ficar fazendo isso, né? Criando usuário, atualizando carteira. Então vamos criar os usuários. E agora vamos tentar efetuar a transferência. Vamos ver se pelo menos vai passar, né, desse erro. Deixa eu já colocar um breakpoint aqui dentro do transfer, só para a gente ver se vai chegar até aqui, tá? Bacana, chegou até aqui, ou seja, passou daquele problema, né, que a gente estava tendo na criação da transação. Vamos finalizar aqui o teste e verificar se vai dar algum outro erro, né? A gente precisa, pode ser que aconteça outros erros, né? E a gente está testando aqui, na verdade não é o ideal, né? O ideal é que você desenvolva e em paralelo você vai criando os testes unitários para que quando você for fazer o teste da sua aplicação, você saiba que vai passar, né? Então primeiro executa o teste, depois você testa. Mas como a gente não criou testes unitários aqui, nós vamos testar dessa forma mesmo. Ele deu um erro aqui, dizendo que trans, trans, tá, ele está dizendo que o transaction mapper está nulo, ou seja, a gente não deve ter colocado no construtor. Deixa eu verificar aqui. É, de fato, na verdade tem duas aqui que a gente não colocou, né, no construtor. Então vamos adicionar os dois aqui no construtor, certo? Já que a gente teve aquele problema, né, com alguns lugares que a gente queria persistir algo que já existe e não passou o ID, vamos já fazer uma verificação, né? Então, aqui, ó, nesse caso, a gente vai salvar, né, a carteira, né? Atualizar a carteira, né? Então, vamos verificar aqui se a gente está passando o ID. A gente não está passando o ID, né? Então, vamos utilizar esse método aqui de baixo. Porque aqui, na verdade, a gente está atualizando a carteira, né? A gente não está criando uma carteira nova. Então, por isso a gente precisa fazer um update da carteira. E aí aqui a gente vai salvar as transações, né? A gente vai também atualizar, né, a transação. A gente vai mudar ela para o status de concluída. Então, aqui ela está passando o ID, está correto. Ó, mas aqui dentro, ó, ela não está passando a carteira com o ID. Então, vamos usar também o update, tá? Vamos já tentar mapear e evitar que no cancelamento a mesma coisa, a gente precisa passar o update aqui, tá? Então acredito que vai passar os testes, tá? Vamos executar novamente aqui para ver se vai passar, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aqui em relação a por que eu estou usando um método que passa o ID, porque eu estou fazendo um update, tá? Então, se eu estou fazendo um update, eu preciso passar para o Spring a entidade já com o ID. Então, ele já identifica que é com ID e sabe que é uma atualização e não uma criação de um novo objeto ali, de um novo registro na tabela.
Legal, a aplicação está no ar. Vamos fazer o teste aqui. Deixa eu só verificar então se ficou agora, né? Os dados aqui dos usuários permaneceram. Legal, permaneceu, né? Então a gente não vai precisar mais criar e chamar direto a rota aqui de transferência, tá? Eu vou pular aqui. Vamos executar até o final e verificar se vai dar algum erro. Tá, ele deu um erro aqui. Ó, é o que eu tinha dito, né? Ele deu um erro de que a gente tentou salvar e existe aqui uma entidade que está transiente, tá? Então, em algum lugar nós não aqui no transaction pin entity. Então, deixa eu vir aqui e vamos lá, create transaction pin validate, transaction pin validate aqui. Então, acredito que deva ser aqui. Tá, então aqui, ó, aqui nós também temos, né, a gente busca o transaction pin, turn false, tá. Eu vou colocar um breakpoint aqui, vamos executar só para ver se ele está quebrando aqui mesmo. Vamos verificar, ele buscou para ID. Tá, ele encontrou aqui, né? Então ele retornou true. Entendi. É um outro ponto. Na verdade, tem mais. Não é só o wallet que está dentro da transação, mas também tem a atualização da transaction pin que está dentro de wallet, né? Então, deixa eu já verificar aqui, ó, to user a gente passa o ID, tá, legal. E aqui, to transaction pin entity, tá aqui o problema, né? A gente não tá passando com ID. Então, como eu tinha dito já adiantado, né, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso para ver se a gente não vai passar alguma entidade sem o ID quando for fazer um update, porque isso vai causar um problema de entidade transiente, tá? Então vamos pegar isso aqui, vamos lá dentro do update aqui. Opa, mudei o user, não sei porquê, né? Aqui, o to user entity já está com ID. Tá, é isso. Acho que não tem mais nenhuma entidade dentro de outra entidade, né? Vamos executar e fazer mais um teste, tá? Acredito que agora vá passar, né?
Vamos executar o teste. Eu vou eliminar os breakpoints aqui. E é isso, né? Transferência realizada com sucesso, né? Legal. O que que a gente precisa fazer aqui agora? Vamos confirmar, né, se os valores foram atualizados ou se não foram atualizados. Então vamos entrar aqui nas carteiras e não foi atualizado, né? Então vamos vir aqui, né, no método onde a gente atualiza os valores das carteiras, né? Nós fazemos isso na implementação da transferência, né? Então vamos vir aqui, deixa eu ver no application, né? Aqui application, transfer use case. Então aqui, né, onde a gente faz a transferência do valor e passa o valor para a carteira que foi recebida, né? Vamos verificar o porquê que não. Em primeiro lugar, deixa eu vir aqui, ó. Eu vou pôr um breakpoint aqui para a gente ver se os valores aqui foram atualizados, tá? Então vou chamar aqui a transferência e aí aqui a gente consegue verificar, né, nas variáveis, né? O from ele ainda está com 50 e o to também com 50, ou seja, o problema está aqui, né? Não foi atualizado os valores quando a gente chamou o from transfer e o to receive transfer. Vou entrar aqui e vamos ver. Ah, tá. Aqui a gente usou o subtract, mas a gente precisa fazer o quê? A gente precisa colocar aqui dis.balance recebe dis.balance subtract, né? E aqui no transfer a mesma coisa, né? Dis.balance recebe dis.balance adicionado o valor. Tá, vou parar aqui, vamos executar novamente com o breakpoint lá na... Deixa eu fechar esses tantos de abas abertos aqui e vamos abrir só o de transfer. Tá. Agora vamos fazer a transferência novamente. Tá, ele parou aqui. Vamos verificar agora os valores, né, de to. Ó, agora sim, né? 60 e aqui from 40. Tá, legal. Vamos finalizar então. Vamos chamar aqui até o final. Transferência realizada com sucesso. Vamos verificar aqui na carteira se de fato foi atualizado os valores do saldo dos usuários. E é isso, 40 e 60, ou seja, saiu 10 de um usuário e entrou 10 no outro. Legal, então nossa transferência, enfim, está funcionando, está bem funcional aí, tá? Então vou tirar esse breakpoint aqui, vou fechar isso aqui tudo e agora nós vamos fazer o update transaction pin, né? Então vamos implementar o update transaction pin. Vou expandir aqui o gateway. Eu não criei, né, aqui ó, um update transaction pin, né? Então precisamos, deixa eu ver, a gente tem um caso de uso implementado de update transaction pin. A gente tem porque a gente configurou lá, né, no projeto anterior, a gente configurou a implementação porque ele não tinha, né? Vamos verificar aqui se ele tem a implementação, né? Na verdade ele não tem, né? Porque a gente precisou até adaptar uma configuração lá nas configurações do usuário, né? Na hora de criar os bins, porque não tinha, né, uma implementação, tá? Então vamos vir aqui no caso de uso, só para eu ver qual é o nome do caso de uso. Então, use case, está aqui.
Tá, tem aqui o caso de uso, ó, update transaction pin. Ó, deixa eu até atualizar isso aqui, ó. Tá escrito errado, update. Vou copiar isso aqui. E vamos vir aqui. Vamos criar uma classe. Que implementa. Vai pedir para a gente criar aqui os métodos. Outra coisa que nós precisamos criar é aqui, né, um gateway para ele. Opa, aqui é o Kotlin, né? Então aqui a gente vai retornar um booleano e vai receber um transaction pin, né? É isso. Agora vamos pegar esse update aqui, vamos vir aqui dentro da nossa aplicação e vamos injetar ele aqui dentro. Private val. Opa, desculpa pessoal, é o costume do Kotlin. Vamos adicionar no construtor. Bacana, e aqui a gente vai chamar, né? Então, update pin gateway.update. Vamos passar aqui transaction pin. Aqui ele retorna o transaction pin. E é verdade, a gente precisa retornar o transaction pin porque nós vamos atualizar lá, né? Caso seja preciso atualizar o transaction. Então vamos retornar aqui no transaction. A gente vai precisar atualizar lá as quantidades, né? Legal. É isso. Agora vou parar o projeto aqui, já não liberar um pouco mais de memória da máquina aí. Vamos implementar a interface e vamos anotar o @service. Vamos precisar aqui do repository, né, do transaction pin. Se o Docker tivesse em funcionamento, que a máquina está bem lenta. Eu vou pausar a aula aqui um pouquinho, pessoal, para eu liberar um pouco de memória dessa máquina, porque a aula está ficando um pouco. O mouse está lento aqui. Tá, vamos continuar aqui. Então a gente vai precisar aqui de um transaction pin repository, né? Opa.
transaction in int repository. Vamos precisar também do mapper, né? E aqui nós vamos criar um transaction pin mapper ponto to transaction pin, e aqui dentro nós vamos passar o transaction mapper ponto to transaction pin entity, passando o transaction pin, tá? Legal, é isso. Vamos adicionar aqui ao construtor, né? Então é isso. Eu criei o Transaction Mapper aqui, Transaction Pin Mapper, convertendo para Transaction Pin, que é o que a gente está retornando. E aqui dentro a gente passou o repository passando um Transaction Pin convertido para Transaction Pin Entity, tá? Então é isso, né? Aqui está atualizando. Outra coisa que a gente precisa fazer agora é vir aqui na configuração e aí lá onde a gente deixou mucado, né? A gente deixou um valor aqui, a gente vai agora implementar de fato o bin para que ele possa receber. Então vamos fazer um return aqui, new update transaction pin impl. Vamos entrar aqui só verificar o que ele recebe. Então ele só recebe aqui o gateway. E é isso. Agora vamos só verificar aqui nas implementações dos casos de uso. No transfer, né? Aqui no transfer, quando a gente faz o transfer, a gente chama, né, a verificação da senha. Deixa eu verificar aqui onde que a gente faz isso. Transaction pin validate. Então, transaction pin validate use case impl. Então aqui a gente recebe um transaction pin, verifica se ele está bloqueado, né? Se ele estiver bloqueado, a gente já mata, né, a requisição. Caso ele não esteja bloqueado, a gente vai chamar a validação aqui. Na validação a gente validate, verifica se o PIN está correto, né? Se estiver correto, a gente vem aqui, seta a quantidade. Não, se não estiver correto, né? Se não estiver correto, a gente seta a quantidade e chama o update, e aí a gente atualiza o transaction pin e depois dispara uma exception, tá? Caso a quantidade de tentativas seja menos que 3, a gente restaura, chama restaura. Caso passe, né, ou seja, caso o PIN seja tudo correto, a gente vai passar aqui, né, e for menos que 3, a gente vai restaurar as quantidades de tentativas que o usuário tem. Então é isso, né? Tomara que tenha ficado claro para vocês, mas só explicando novamente aqui, ó, a gente verifica que está bloqueado, a gente já estoura uma exception. Depois, se não tiver bloqueado, a gente vai chamar o validate. Se ele for errado, se o PIN estiver errado, a gente vai setar aqui a quantidade de tentativa que ele ainda tem, vai chamar o método setAttempt
E aí depois a gente vem e atualiza lá no banco de dados e estoura a exception. Caso o PIN seja validado corretamente, ou seja, caso ele esteja certo, a gente passa aqui e verifica. Ah, tá, ele passou, mas a primeira vez ele tinha errado, ou seja, a tentativa dele já não é mais três, agora é só duas. Então, como ele acertou o PIN, a gente vai restaurar as tentativas dele, né? Aí a gente chama o restore attempt, ou seja, ele vai voltar ao attempt pela quantidade correta e aí a gente atualiza o PIN. Caso a quantidade de tentativas seja 3, aí a gente já retorna true e nem faz um update do transaction PIN. Tá? Vamos testar isso, né? Vou executar o projeto aqui e nós vamos passar uma senha errada e verificar se vai atualizar de fato lá no banco de dados. Legal, vamos passar então aqui a senha errada, né? Ele executou a transferência, ou seja, ele não validou o PIN, né? Deixa eu verificar aqui no método validate. Vamos colocar um breakpoint aqui e verificar o porquê que ele não validou. Tá? Deixa eu vir aqui. Transaction PIN. Aqui, validate, tá? Vamos colocar um breakpoint aqui, verificar o porquê que não validou. Vou até colocar menos aqui porque já está acabando o dinheiro ali da pessoa que está fazendo as transferências. Tá bacana, né? Então ele chegou aqui com um transaction PIN. É verdade. Na verdade, aqui é a verificação da transação, né? Que é com um serviço externo. Desculpa, pessoal. Não é essa que a gente precisa ver. É essa daqui, ó, que a gente precisa ver, tá? Então, eu vou finalizar aqui essa requisição. Ó, vai ver que deu sucesso. E agora vamos só demarcar os breakpoints corretos aqui, tá? Então, não precisa que seja aqui no Transaction PIN Validate. Esse é o serviço que a gente bate numa API externa, né? Aqui no Transaction PIN Validate. Então vamos colocar aqui e aí vamos chamar novamente. Legal, aqui estamos, né? Vamos ver só nas variáveis aqui. A senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora vamos pegar aqui o que já está salvo, né? Que a gente buscou no banco de dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu ver aqui o primeiro. Aqui não vai dar erro mesmo, né? Porque as senhas são corretas, né? É a mesma senha, tá certo. Vamos finalizar. Tá, então ele não tá pegando aqui, né? O PIN que nós estamos passando, né? Porque, quer ver? Eu vou colocar aqui mais zeros. E aí vamos bater lá de novo. E aí tá vendo que aqui no Transaction PIN ele trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então ele não tá passando aqui o valor que a gente recebeu, tá? Então vamos fazer uma alteração aqui, tá? Vamos verificar onde nós erramos. Vou fechar isso aqui tudo e vamos lá na implementação do Transaction PIN. Tá, aqui, né, nós recebemos, né, o Transaction PIN
e aí no validate a gente passa o transaction PIN recebido. Isso realmente nunca vai funcionar, né? Porque nós recebemos o transaction PIN e passamos para dentro do validate, a gente passa para dentro do validate aqui o valor já do que foi buscado, né? O transaction PIN que foi buscado no banco. Então, o que foi buscado no banco, a gente compara o que a gente buscou no banco com o que está no banco. Então, está errado, né? Aqui ele não deveria estar recebendo deveria estar recebendo um transaction PIN, mas nós deveríamos também estar recebendo aqui o PIN que foi passado, né? O PIN da requisição, né? Então vamos colocar aqui string PIN. Ele vai reclamar aqui porque nós não temos, né, esse argumento lá na nossa interface, mas não tem problema, vamos entrar aqui para a gente poder editar. E aí aqui nós vamos passar o PIN. Tem um acento aqui, né? E olha que interessante, né? Porque aqui a gente já, quando a gente chama o validate, a gente já tem o transaction PIN atual, né? E a gente tem aqui o PIN dele, porque a gente buscou a carteira que tem um transaction PIN, e aí a gente tem um PIN aqui. A gente poderia comparar aqui? Não, não poderia comparar aqui, tá? Por que que a gente não poderia comparar aqui? Porque a gente poderia até comparar, né? Eu digo aqui, né? A gente não pode comparar ele aqui, porque lá na frente, quando nós formos guardar esse hash, esse valor de PIN no banco, nós não vamos guardar ele com o valor aberto, nós vamos guardar o hash. Então, quando ele vir aqui, a gente não vai ter nesse ponto do código a ferramenta necessária, que no caso é o Bcrypt, para poder comparar se o PIN colocado é o mesmo com o PIN que está vindo aqui no Transaction PIN, tá? Então a gente precisa passar aqui no Validate essas duas coisas que a gente tem aqui, tá? Tanto o Transaction PIN quanto o PIN, tá? Uma coisa que a gente vai fazer e a gente vai mudar, ó, aqui eu vou passar essas duas coisas. E aqui vamos mudar aqui. Tá, ele vai dar um problema aqui e nós não colocamos aqui. Mas aí aqui a gente não vai precisar mais ir no repository, né? Porque a gente já tem o transaction PIN que está vindo. Então a gente vai, eu vou apagar isso aqui, né? Não vamos precisar ir no repository, porque a gente já tem tudo que a gente precisa para fazer a comparação aqui, que é a senha que foi digitada e o transaction PIN. Então a única coisa que nós vamos fazer aqui é pegar o transaction PIN, né? Vou até finalizar isso aqui também. Então a gente vai pegar o transaction PIN, ponto get PIN e vamos comparar com o PIN. Ficou até melhor, né? Que aí a gente não precisa nem ir no banco de dados. A gente já tem ele aqui. Aí depois nós vamos fazer essa comparação usando o Bcrypt. Então a gente verifica que se o transaction PIN for igual ao PIN que foi digitado, se for diferente, né, a gente retorna false, senão a gente retorna true. Eu acho que agora vai funcionar. Ele pediu para a gente usar o object.equals aqui. Vou deixar do outro jeito mesmo, que a gente vai mudar depois. Acho que na aula anterior até, né, já tinha feito isso. Vamos executar o projeto aqui e agora vamos verificar se vai dar certo nessa validação do PIN.
Pronto, o projeto executou. Agora vamos fazer a transferência passando aqui a senha errada. E agora ele deu um erro dizendo que o PIN está incorreto e que tem duas tentativas restantes. Vamos verificar lá no banco se alterou no banco mesmo a quantidade de tentativa, né? Então a gente precisa vir aqui no Transaction PIN. Percebe aqui que ele criou uma outra tabela por causa do nome, né? Naquela questão de quando a gente tinha feito as configurações do Hibernate, então ele criou uma outra tabela, porque as outras tabelas aqui ela tem um nome, não tem um nome composto, e aqui quando ele verificou que tinha um camel case, ele criou uma outra tabela, tá? Mas não tem problema, depois a gente vai corrigir isso, tá? Então, vamos vir aqui no Transaction PIN, se a gente for verificar aqui, tem duas tentativas relacionado ao ID 3. Esse aqui é o ID 3, tem duas tentativas. E aqui está o PIN, tá? E aí, eu vou te chamar de novo e vamos ver se ele vai criar mais um registro aqui, tá? Deixa eu só verificar isso. Ele criou mais um registro, tá? Isso aqui é um problema de mapeamento, tá, gente? Que eu tinha já percebido, né? Mas como a gente estava indo, o desenvolvimento não estava dando problema, a gente acabou que eu acabei que deixei. Então, se você olhar aqui, ele não tem o ID da carteira, né? O Transaction PIN. Então, no caso, a carteira que tem o Transaction PIN. Isso pode dar um problema muito sério para a gente, porque se nós formos fazer agora uma refatoração, vai ser uma refatoração muito, 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 muito grande. Então, o que a gente precisa fazer aqui é verificar por que a gente não está passando o mesmo ID do próprio Transaction PIN na hora de salvar, tá? Então, a gente na hora do update a gente não passou o próprio ID, por isso ele está criando outra coisa, tá? Então vamos lá, são dois problemas. Um, que o ideal era que a carteira, o ID da carteira tivesse aqui dentro do Transaction PIN, mas também não é, porque assim, uma carteira ela não existe sem um Transaction PIN, não deve existir. E um Transaction PIN também não existe sem uma carteira. Então, na teoria, não tem uma tabela mais fraca, né? Mas para um mapeamento melhor, o ideal era que a carteira, que é onde tem as informações importantes, ou seja, a carteira que faz a utilização da Transaction PIN, né? O ideal era que o ID da carteira estivesse aqui e não ao contrário. Mas não tem problema, assim também é possível manter, e aí eu vou só fazer aqui, verificar por que ele criou novos métodos, porque provavelmente nós não passamos aqui o ID da carteira. Então, aqui no Update Transaction PIN, então deve ser um outro problema de mapper também. Vamos ver aqui no Update Transaction PIN. Vamos entrar aqui no mapper dele. De fato, ele não passou aqui o ID, né? Então vamos pegar aqui o update, né? Vamos pegar aqui o update e vamos passar o update, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no nosso banco de dados e vou excluir essas duas carteiras aqui que foram criadas, tá? Legal. Aí agora vou atualizar aqui, vou rebuildar o projeto. E aí agora, quando a gente errar assim, ele vai atualizar a senha do Transaction PIN atual, tá? E não mais criar um novo Transaction PIN. Bacana, vamos testar aqui. Legal, sem errado. Agora quando a gente vir aqui, ele não vai criar um novo, mas vai atualizar esses que estão aqui. E é isso, ele atualizou aqui, né? Quantidade de tentativa. Vamos errar mais uma vez e verificar se ele vai. Vamos errar até bloquear.
Tem mais uma tentativa. PIN correto, zero tentativas restantes. Vamos tentar mais uma vez agora para mudar o erro, né? Dizendo que o PIN está bloqueado. PIN de transação bloqueado. Se a gente entrar aqui no banco, ele coloca aqui como zero tentativas e como bloqueado. Tá legal. Ou seja, está funcionando aí a nossa validação de PIN, né? Legal, feito isso, então agora nós vamos criar, né? Eu vou adicionar até uma aula a mais, porque eu vou adicionar uma aula para a gente poder, criar, né, ali o nosso controller device para poder controlar as exceptions que são recebidas no projeto e a gente tratar esse erro, né, para não vir esse erro dessa forma aqui, tá? Então, na próxima aula eu iria já entrar na autenticação do projeto, mas aí nós não vamos fazer isso, então nós vamos fazer aí a questão das exceptions, tá? Então, outra coisa que a gente precisa fazer nessa aula é notificar o usuário para então finalizar de fato aí as transferências, né? Então, vamos vir aqui nos gateways e vamos vir aqui User Notification Gateway. Deixa eu vir aqui dentro de transferência e verificar se nós estamos notificando o usuário, né? Nós estamos, né, notificando o usuário aqui. Então, o user, vamos verificar aqui o user notification use case. Ele está implementado aqui. Tá, ele vem e passa já o gateway. Legal, então a gente só precisa pegar aqui o gateway mesmo. Vamos lá no service do nosso módulo de infrastructure. Vamos criar aqui, né, mais uma classe. Ué, já tem aqui? Ah, nós já temos aqui um user notification, né? Que está retornando true sempre, é verdade. A gente tinha feito para poder finalizar o teste, né? Então, aqui, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente precisa vir aqui no client e nós vamos criar um outro client, tá? Eu vou vir aqui, vou só criar um pacote aqui, que é API Validate, e vamos jogar isso aqui para dentro desse API Validate. Bacana. E agora eu vou criar um outro pacote aqui, que vai ser o User Notificate. Aqui ele não vai estar dentro de API Validate, ele vai estar dentro de Client. Bacana. Aqui nós vamos criar uma interface e vai ser Notification Client. Como eu disse, pessoal, o ideal aqui era que nós enviássemos essa notificação para uma fila do RabbitMQ ou do Kafka, qualquer um dos dois, e aí um outro serviço de notificação estaria escutando nessa fila e iria enviar um e-mail para o usuário, né? Mas, como na regra de negócio, o cliente pede que a gente bata em uma API para enviar essa notificação, então a gente vai fazer isso, né? Aqui nós vamos anotá-lo como file, client, vamos nomeá-lo, notification client, e vamos passar aqui a URL. Como nós não temos, vamos entrar aqui e vamos criar um mock, né?
Então vamos criar um new mock aqui. Aqui ela vai retornar 200. Lá ele diz, né, que pode ter erro, né, o envio do e-mail pode dar erro. Nesse caso, né, eu aqui só vou retornar 200 nesse método, não vou fazer mais nada, vai ser só um sucesso mesmo. E é isso porque aqui não tem como eu validar, para a hora retorne sucesso, outra hora retorne falso. Então o que que eu vou fazer? Eu vou gerar aqui, né, um endpoint. Se a gente bater nele aqui, ele não retorna nada. Tá, deixa eu. Na verdade, eu vou criar um new mock aqui. Eu vou retornar assim. Vou retornar só um success. É isso. Então, vamos copiar aqui. E vamos colocar aqui, tá? Aqui dentro eu vou criar um método, tá? Um getMapping. Ela vai retornar, deixa eu criar um objeto aqui de response. Esse é notificate response. E aqui dentro ele só vai ter um success. Não recebe nada. Legal, vamos criar um service. Vou anotá-lo aqui como service. Vamos digitar nossa interface. Colocar no construtor. Vamos criar um método aqui, notificate, que não recebe nada. Mas retorna um notificate response. Na verdade aqui eu vou retornar um booleano, né? Aqui eu vou colocar um var response recebendo o notification client.notificate. Aqui eu verifico if response.success, ou seja, se não for sucesso, a gente pode fazer qualquer coisa aqui, mas eu não vou instalar uma exception. Vou colocar aqui faz algo, né? Se der erro, como a gente sabe que não vai dar erro, return true. Vou pegar agora esse notification client service, vou vir aqui, e aqui em vez de retornar true, nós vamos injetar aqui o notification service. E aí, vou colocar no construtor também. E aqui nós vamos fazer o notification client service.notificate. É isso, tá? Então, nós criamos, nós estamos batendo no endpoint aí para notificar o usuário.
Na realidade, aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui não é que ele faz algo não, tá, gente? Se não for sucesso, a gente vai retornar false, porque lá no caso de uso ele já vai lidar com isso. Se for false, ele vai instalar um exception. Então a gente só retorna false. Ele está reclamando aqui que a gente poderia simplificar isso aqui. Então, return success. Verdade. Não precisa fazer a validação, a gente já retorna o próprio valor. Verdade? Melhor ainda seria, né, se a gente fizesse isso aqui. Desculpa, não posso porque ali eu preciso pegar o response, né? Eu preciso retornar o success, né? E não o response que está vindo do notification. Tá? Então é isso, vou buildar o projeto e vamos testar e verificar se vai passar, tá? Podemos, posso até colocar um log aqui só para a gente verificar, né, a questão da notificação para o usuário. Então aqui eu vou, em vez de colocar no response isso aqui, e aqui eu vou verificar if response for igual a falso, for igual a true, aí eu vou colocar aqui um log, tá? Vamos importar aqui o log, fazer um import estático aqui, utility.log. E aí vamos fazer um log aqui. Tá? Vou até copiar isso aqui, que depois a gente pode editar os outros servers que a gente ainda não fez, tá? Então vou ter aqui um log.info. Eu vou colocar aqui usuário notificado. Com sucesso. E aqui eu vou retornar o response. Bacana. É isso, tá? Podemos fazer mais logs aqui, né? Para o nosso projeto ficar mais fácil para verificar possíveis erros quando estiver voltando em produção. Então, vamos colocar aqui, iniciando o processo de notificação do usuário. Vamos aproveitar aqui e vamos trabalhar nos outros servers aqui, tá? Aqui no Create Transaction a gente não tem log. Log.info. Início da criação da transação.
Houve um erro ao criar transação. Aqui nós já tínhamos feito os logs, né? Vamos ver na sequência, text number variable, início de verificação text number já dissemos. Aqui nós vamos mexer logo mais, então vou deixar para criar os logs dele depois. Mas eu posso colocar aqui só para mostrar que ele entrou aqui, né? Então vamos já colocar aqui, import. Vamos colocar aqui log.info.
Pronto, fizemos os logs aqui. Vamos executar agora, fazer um teste. E aí a gente vai conseguir ver pelos logs aqui os pontos que o programa passou. Vamos só desbloquear aqui, né, a senha do usuário, senão ele não vai permitir que a gente faça. Pronto, vamos fazer a nossa transferência. É bom que a gente verifique agora se a senha vai voltar ao normal, né? Tem duas tentativas. Opa, qual que era a senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver aqui por que ele está dando errado. Vamos ver a validação da senha aqui. A gente tinha alterado, né, a forma de validar. Eu nem testei. Vamos ver aqui. O search. Transaction PIN validate. Então a gente recebe o transaction PIN e o PIN. Se for diferente, a gente retorna false. Caso contrário, a gente retorna true. Vou debugar, vou colocar um breakpoint aqui. Vamos ver nas variáveis aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo. São iguais, né? Ele entrou aqui. Tá, né? De fato, né? A gente vai precisar usar o equals aqui. E aí agora ele vai funcionar, tá? Mas tem relação que com os objetos em Java que mesmo você passando a string com os valores iguais não é a mesma coisa, tá? Você comparando ele com o diferente ou com o igual, ele vai dar divergência, tá? Por isso que a gente precisa usar os métodos do equals, tá? Tem uma tentativa ainda, então vamos tentar mais uma vez. Agora, se você perceber, ele não vai entrar mais ali, tá? Pronto, funcionou. Provavelmente a transferência vai ser concluída, transferência realizada com sucesso. Vamos verificar se atualizou aqui, voltou as tentativas. Voltou para 3, tá? Bom que a gente já testou, né? Essas tentativas estão voltando. Vamos verificar aqui no nosso console. Então aqui, se você for ver nos logs aqui, ó, início da validação de senha, início da criação da transação. Aqui ele está dizendo que a transação foi aprovada.
e que a transferência foi concluída. Tá? É isso, pessoal. Por essa aula era isso, tá? Foi uma aula longa de novo. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? A gente conseguiu realizar nossas transferências. Na próxima aula, então, seria a parte de autenticação, mas eu vou deixar para fazer aí as exceptions, né? Para a gente ter um retorno aí mais agradável para o usuário e não aquele monte de pilha de erro, tá bom? Então é isso, curta o vídeo se você tiver gostado, deixe os comentários se tiver alguma dúvida, alguma sugestão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.